Pessoal, a ex-presidente Dilma Rousseff sofreu na semana passada uma isquemia cerebral, que é quando falta fluxo sanguíneo nos vasos. O repórter Emiliano Gomes conversou com um neurocirurgião sobre o tema. É isso mesmo, e agora a gente vai abordar um pouco do tema saúde, porque a ex-presidente Dilma Rousseff, ela foi internada recentemente com suspeita de uma isquemia cerebral. Ela se internou no hospital lá em Porto Alegre e a gente vai conversar agora com o Dr. Feres Haddad e já quero agradecer a disponibilidade de poder aqui esclarecer para a gente um pouquinho sobre esse tema. E já vou começar fazendo a pergunta, o que é a isquemia cerebral, doutor? Bom dia, eu que agradeço a oportunidade. Isquemia, toda vez que você ouvir a palavra isquemia, significa o quê? Falta de sangue. Por isso, isquemia cerebral, isquemia cardíaca, isquemia no intestino. Significa falta de sangue. Então, quando você fala em falta de sangue, essa falta de sangue no cérebro pode ser temporária ou pode ser definitiva. E aí, nós temos o quê? Quando você tem um entupimento, que pode levar a isso? Alguns fatores, como o entupimento do vaso. Então, nós temos alguma obstrução do vaso sanguíneo, que é como você fechasse a torneira da sua casa e não passa água. Ele está obstruindo. Então, quando nós falamos de uma isquemia, nós temos, como no caso dela, se for uma isquemia cerebral, como houve uma reversão completa da manifestação clínica, o que vem a ser isso? Ela apresentou um sintoma e em menos de 24 horas esse sintoma foi embora. E a pessoa restabeleceu completamente. Quando isso ocorre, nós chamamos de ataque isquêmico transitório. Quando os sintomas persistem por mais de 24 horas, nós chamamos de acidente vascular cerebral isquêmico. Quando nós falamos de acidente vascular cerebral, nós temos dois tipos. O isquêmico, que é a falta de sangue, e o hemorrágico, que é o popularmente chamado de derrame. Certo? O isquêmico ocorre em 80% a 85% dos pacientes, e 15% a 20% ocorre no hemorrágico. Por isso, sempre, quando se faz um diagnóstico, se procura fazer um diagnóstico, tem que se procurar descartar, antes de se iniciar qualquer tipo de tratamento, a hemorragia cerebral. São coisas diferentes. E essa época do ano, por exemplo, é uma época muito propícia às pessoas terem AVC, a terem problemas cardiovasculares, cerebrovasculares. Por quê? Porque você diminui a temperatura externa. Então, o organismo, para manter a temperatura corpórea, ele entra em vasoconstrição. Você não vê a pessoa na rua, nossa, como a pessoa está pálida, está branca no frio. Isso significa que os vasos periféricos se contraem. Então, naturalmente, você aumenta a pressão arterial corpórea. Então, a principal causa, por exemplo, de AVC é a hipertensão arterial, seja o isquêmico, seja hemorrágico. Por isso que é muito comum agora. E, doutor, o senhor falou um pouquinho sobre sintomas, né? Quais seriam esses sintomas? Então, o sintoma, o que é? Então, o paciente pode ter uma alteração, é súbita, certo? Sempre que é AVC, ataque isquêmico, é vascular, é súbito. Então, é o quê? Nós temos o quê? Pode ter alteração da fala, dificuldade no falar, né, em se expressar, dificuldade em entender, então isso chama as disfasias. Ele pode perder o movimento de um lado do corpo, ou ficar mais fraco o movimento de um lado do corpo, seja da face, da mão, do braço, da perna. Isso, ou uma alteração visual, ou o indivíduo ficar sonolento, ficar apático. Tudo isso são manifestações de um acidente vascular cerebral, seja isquêmico ou seja um AVC instalado, ou seja um ataque isquêmico transitório ou um AVC instalado. E fala-se em prevenção, existe alguma forma, tratamento? Quando a gente fala em AVC, a principal forma de tratamento, na realidade, é a prevenção. Ou seja, então nós temos que saber as causas. Quais são principalmente as causas? Um é o controle da pressão arterial. Hipertenso pode ter maior risco. A outra coisa, histórico familiar de AVC na família. A pessoa tem maior risco.
História de diabetes, se a pessoa tem diabetes. Então, o controle da glicemia é muito importante. A hiperglicemia é um fator de risco. Outro fator, a hipercolesterolemia, o colesterol alto. O triglicérides alto. O tabagismo aumenta o risco de AVC. O indivíduo que fuma. A outra coisa, o sedentarismo. Por isso que é muito importante esses indivíduos fazerem o quê? Atividade física. Então, todos esses fatores, na realidade, são fatores que previnem a ocorrência de um AVC. O estresse, por exemplo, né? O estresse é um agente causador. E aí, o que nós temos? Como nós tratamos? Vamos supor que o indivíduo começou com um sintoma agora. Qual é o melhor tratamento? É você levar ele imediatamente para o hospital. Ah, será que vai passar em casa? Não espere. Porque cérebro é tempo. Isso é a mensagem. Se a pessoa quiser entender pelo menos uma coisa dessa entrevista, entenda o seguinte. Se você tiver algum desses sintomas, dificuldade para falar, dificuldade para entender, alteração visual, dificuldade para mexer, ou ter sensibilidade de um lado do corpo, vá imediatamente para o hospital. Imediatamente. Que é a única chance de você se salvar. O tempo é precioso, né? Em casa. Por quê? Porque aí você pode iniciar um tratamento. Uhum. A primeira coisa que se faz quando se chega a um hospital, e não é nem um postinho de saúde, porque você precisa, a primeira coisa, fazer uma tomografia da cabeça. Por quê? Porque você precisa saber se é isquêmico ou se é hemorrágico. Doutor, eu quero agradecer demais os seus esclarecimentos de extrema importância e quero que o senhor deixe um recado final para que as pessoas fiquem atentas, né? E procurem o mais rápido possível o médico, o hospital. Então, o que eu acho que o mais importante é, se você, ou seja, diminuição da força do braço, da perna, do rosto, alteração visual, tudo abrupta, súbita, alteração da memória súbita ou da fala, vá imediatamente a um hospital. Ah, mas eu tenho o postinho do lado de casa. Não, porque você precisa pelo menos de uma tomografia. Vá imediatamente ao hospital. Quanto mais rápido você chegar ao hospital, melhor serão as suas chances. Então, esse eu acho que é o principal da entrevista. Muito obrigado, um bom dia e um bom trabalho para o senhor. Obrigado pelo seu tempo. Eu que agradeço a oportunidade. Um grande abraço para vocês. Obrigado. E aí fica todas essas informações e a principal, aconteceu qualquer coisa dessas situações que o doutor explicou aqui pra gente, corra imediatamente para um médico, peça para algum familiar, sempre deixe alguém atento. Então é isso. Obrigado e eu volto com você aí no estúdio. Dilma já recebeu alta e passa bem.